Olá, vamos falar de Evangelho e salvação. Bom, amados, eu muito tenho observado e muito tenho meditado a respeito da grande confusão em que se tornou o testemunho cristão, devido às diversas doutrinas, devido às diversas religiões chamadas cristãs, toda a diferença doutrinária, todo o sincretismo que é feito em cima do cristianismo, toda a mistura de crenças, todo o engano que é pregado e que é ensinado. E Paulo já dizia no primeiro século, e claro, inspirado pelo Espírito Santo, que nos últimos tempos as pessoas seguiriam doutrinas demoníacas, que se infiltrariam lobos no meio do rebanho de Cristo. Pedro disse no primeiro século, inspirado pelo Espírito Santo, que nos últimos tempos fariam comércio do povo de Deus. E sim, como por exemplo nas chamadas igrejas neopentecostais, estelionatários da fé ficam milionários às custas de incautos, usando para isso o nome do Senhor Jesus Cristo, usando para isso a Bíblia, que é a palavra de Deus, usando para isso uma fachada de cristianismo, uma fachada de servidão ao Senhor Jesus Cristo. Mas como disse Paulo, não é de se admirar porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é então maravilha, não é então de se admirar que os ministros dele se transfigurem em ministros de justiça, hajam como servos de Cristo, infiltrados no meio do testemunho cristão, no meio do povo de Deus, destruindo assim, disseminando, fazendo um serviço de desinformação, de desensino para as pessoas. E sim, onde é que deve estar a nossa esperança em Cristo? Nessa vida? Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ao Evangelho de João, no capítulo de número 6 e no versículo de número 26. Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Já no primeiro século, os judeus, o povo de Deus, a qual rejeitou o Filho de Deus, o Messias e Rei, o Senhor, eles tinham alcance, mas não reconhecendo como Deus, não reconhecendo como Senhor, mas o buscando puramente pelo pão, a qual ele os dava, com o qual ele os fartava, não pelo sinal miraculoso com que Cristo havia feito para despertar a eles a consciência, para mostrar para eles, para alimentar a fé deles, mas tão somente preocupados com coisas perecíveis, superficiais e passageiras que se resumem tão somente a essa vida. Vamos fazer a meditação em mais um versículo. Vamos a 1 Coríntios, no capítulo de número 15 e no versículo de número 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Sim, amados, Deus pode abençoar a você e a mim de todas as maneiras e supre a todas as nossas necessidades, não nos deixa faltar o nosso alimento, Ele constrói as nossas famílias, Ele sustenta os nossos lares, Ele provê para toda a nossa necessidade, mas como diz a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. A palavra de Deus diz o seguinte: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Já não ajunteis tesouros aqui na terra, onde o ladrão rouba, onde perece, onde enferruja, mas ajuntai um tesouro para vós nos céus, onde está a eternidade com Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Não tenha a sua vida resumida em Cristo como um talismã de sorte, mas tenha nele a esperança para uma eternidade de glória, de salvação, na presença de nosso Deus, Pai e Salvador.
Tenha nele a esperança para uma eternidade. Não tenha sua esperança fixada em coisas passageiras, superficiais e fúteis. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.